Rosana, boa tarde à equipe e aos ouvintes da Rádio CBN. Mais uma semana aqui com o quadro Liderança e Carreiras. Vamos falar sobre o poder da síntese. Na semana passada nós conversamos sobre por que alguém deveria te ouvir. E hoje nós vamos tratar da importância da síntese, né? Sobre a construção da mensagem. Quando você vê uma enormidade de aplicativos aí tratando sobre a capacidade que os usuários têm que ter para transformar suas mensagens em mensagens cada vez menores, você deve pensar que alguma importância isso deve ter, né? O Twitter foi quem puxou essa fila, mas o Facebook agora está presenteando os usuários com letras grandes quando eles são capazes de escrever pouco. Então, por que isso acontece? Né? Porque está todo mundo sujeito a uma profusão de informações muito grande e a gente não consegue prestar atenção em tudo aquilo que se apresenta para a gente. Para dar um exemplo, eu vou ilustrar essa coisa da importância da síntese com o mestre da comunicação dos negócios, que foi o Steve Jobs. Já se falou algumas vezes, mas não é muito repetir, que não foi a Apple que inventou o tocador de MP3. A Apple apenas refinou essa experiência e a transformou numa coisa grandiosa, extremamente diferenciada. O Steve Jobs exigiu da sua equipe os limites aí para fazer um aparelho que fosse fácil, simples de usar, portável e, enfim, né, transformador mesmo, mas a grande sacada que nos interessa aqui é a maneira como o Steve Jobs apresentou esse aparelho ao público, né? Ele fez isso numa Macworld, que é aquele evento que a Apple sempre fez, e quando ele mostrou o iPod, ele usou o seguinte slogan: 1000 músicas no seu bolso. É uma síntese única, né? Incomparável, que leva as pessoas a uma ação desejada pelo Steve Jobs: comprar um iPod. 1000 músicas no seu bolso. Um dos méritos desse slogan é que são apenas 5 palavras memoráveis, inesquecíveis e que as pessoas realmente têm vontade de compreender aquilo tudo que ela significa, né? Então a síntese tem esse poder, ela nos obriga a pensar naquilo que é realmente necessário. O Leonardo da Vinci dizia que a simplicidade é a sofisticação máxima, mas essa simplicidade, essa síntese custa muito do nosso tempo, da nossa análise, né? Quando você precisa fazer isso, você precisa de profundidade, precisa de reflexão e saber aí que você vai gastar algumas horas para encontrar o coração dessa mensagem. Então, o iPod mesmo podia ter sido apresentado com outra síntese, com outra mensagem, né? Podia ter sido dito: olha, o mais revolucionário tocador de MP3 de todos os tempos. Seria verdadeiro, mas seria muito menos convidativo, muito menos ilustrativo. 1000 músicas no seu bolso é uma ação concreta, poderosa e representativa. E é disso que os nossos gestores precisam, de pensar em imagens que tenham essas características, de criar imagens poderosas, sintéticas, que levem as pessoas à ação. Professor Davi, e por que os gestores não conseguem fazer isso? Então, Rosana, os gestores normalmente não fazem isso porque eles caem numa tentação de querer dizer muitas coisas em uma só apresentação e acabam não dizendo nada. Vão para uma reunião de apresentação para um cliente, para uma negociação com um fornecedor, com slides abarrotados de informações e no final só tem uma síntese possível: overdose de informações, né? Eu li outro dia, achei maravilhosa essa imagem, né? O autor dizia o seguinte: os apresentadores castigam a si mesmos tentando cobrir Moby Dick, Guerra e Paz e Os Miseráveis, quando o tempo dele só daria para falar sobre Marcelo Marmelo Martelo. Normalmente essa é uma obrigação autoimposta, porque o gestor escolhe aquilo que vai falar para o seu público, né? Ele define qual é o tempo que ele vai utilizar, quanto ele vai se envolver com aquelas pessoas. Então, ele tem que debruçar naquela mensagem e falar assim: olha, o que eu não vou falar? Olhando para todos os seus slides, para todas as informações que são possíveis, o que aquilo daquilo não é central, né? Obrigando-se a essa síntese, o gestor vai encontrar resultados muito superiores, ele será capaz de encontrar o coração da mensagem e certamente vai convidar as pessoas a uma ação com muito mais facilidade. É isso aí, muito obrigado. Na semana que vem a gente vai falar sobre a importância do ouvir para a comunicação. Muito obrigado, meus amigos. Boa semana para todo mundo. Gostei dessa história, viu, professor Davi, de encontrar o coração da mensagem. Isso é o mais importante, sempre, né? Em tudo na vida. Até a semana que vem. Muito obrigada.